Fala Caê, fala Mansur, é um prazer imenso estar falando com vocês aí, pessoal da mesa. É uma satisfação estar sempre falando, relembrando os momentos que eu vivi dentro do Flamengo, inclusive esse momento, né, de gols de glória que eu tive, que está sendo hoje dividido junto com o Gabigol. Fico feliz por esse momento, né, é um momento especial que eu tive dentro do Flamengo, um momento especial com certeza para o Gabigol. Consegui ser o artilheiro do século, sabe que não é fácil dentro do Flamengo. O Flamengo vive sempre intenso, né? Um time que sempre buscou os objetivos, sempre buscou os títulos. Graças a Deus esse passado recente do Flamengo de glórias, ele está acontecendo muito bem e o Gabigol faz parte desse passado. Eu tive um passado diferente, um passado um pouquinho mais sofrido, mas graças a Deus eu consegui colocar o meu nome na história do clube, conseguindo bater alguns recordes também, né? E esse momento agora está sendo dividido do Gabigol. Eu espero que ele possa, nesse jogo aí da Supercopa, na final, ele possa bater esse recorde, né? E com certeza está na história do clube, vai ser um jogador muito importante, tem muitos anos pela frente de carreira e com certeza vai fazer muitos gols ainda. Mas de antemão fico feliz, agradecer a ele por ter trabalhado com ele também, né? Tive a felicidade de trabalhar com ele no Santos também. Tem umas historinhas do Gabigol no Santos. O Gabigol sempre foi um menino marrento, né? Mas um marrento do bem, que sempre procurou ajudar, sempre procurou ouvir, né? E eu gosto de brincar com ele, brincava com ele naquele momento lá de que a família dele sempre acompanhou ele dentro do clube, né? E que acabava os treinos, ele sempre pegava um Gatorade, dava pro pai dele, dava pra mãe dele um Gatorade, e eu sempre falei pra ele que ele levava os Gatorade tudo pra casa dele, né? Pra poder revender depois, né? Mas enfim, era brincadeira sadia, sei que ele não precisava disso, mas é um momento maravilhoso que eu tenho para contar dele. E Gabigol, é o seguinte, meu amigo, é isso aí, continua metendo bronca, continua fazendo sua parte, com certeza a torcida te ama, você está na história do clube e com certeza vai fazer muitos gols, tá bom? Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Abraço, Renato, que moral, hein? Pra que isso? Agora sim, agora eu gostei. Agora eu gostei, que agora é para colocar fogo nessa conversa aqui. Porque na disputa, Renato Abreu e Gabriel, é tudo muito objetivo. Temos números, temos no que a gente se basear e apontar. Que o Gabriel já passou em números oficiais e vai passar já já. Eu quero trazer aqui para Rafael, para Carlos Eduardo, para você, uma outra disputa que é mais subjetiva. Quem é o maior gringo da história do Flamengo? Dejan Petkovic ou Georgian de Arrascaeta? Jogo a bomba para vocês. Tem o meu voto, mas eu vou ser o último a votar. Ah, peraí. Não, o negócio tá invertido aqui, né? Toca a sirene, aí o Caê lá assume o programa, depois joga a bomba e quer que a gente responda e diz que vai ser o último ainda. Não, peraí. Bom, vamos lá. Pet, 198 jogos pelo Flamengo. Contra o Arrascaeta, 104 partidas. Gols marcados pelo Pet, 57. Arrascaeta, 32. Títulos conquistados. Pet, 4 títulos. E o Arrascaeta, 7 títulos com o Flamengo. Eu vou passar essa bola para eles. Vou tentar me livrar dessa. Começo pelo Mansur. Como eu não posso? O Sardinha está aqui falando com um ponto eletrônico que eu não posso me livrar. Que isso, estou aqui como mediadora desse debate, só isso. Muda a ordem da votação, passou para o Mansur, você vota depois. Vai lá, Mansur. Mas vota, exatamente. Não consegui me livrar, vai. Não, olha só, o Petkovic ele é enorme na história do Flamengo em termos de representatividade e de qualidade técnica. Ele participa de uma conquista com um gol que é muito marcante no tricampeonato de 2001. E aí, quando a gente fala disso, é sempre bom a gente transpor um pouco para o contexto da época. Na época, os campeonatos estaduais ainda eram torneios que eram uma fase final, em que você ainda tinha essa sensação, mas essa sensação ainda existia do campeonato estadual como uma competição que salvava a temporada, que era marcante no ano, era já uma fase final, eles já começavam a gradativamente diminuir um pouco de tamanho, mas ocupavam ainda quase metade do calendário. Então, ele é muito marcante. Agora, o Arrascaeta, para mim, além de ser um jogador extraordinário, para mim, talvez o jogador mais diferente desse elenco de altíssimo nível do Flamengo,
ele participa também de uma conquista de um padrão acima, que é a Libertadores, com uma participação muito fundamental. Então, por isso, para mim, eu coloco o Arrascaeta um degrauzinho acima. Rafael Rezende, sua vez. Cara, essa pergunta é pesada. Que bomba mesmo, né? Sim, o Mansur explanou bem. Eu entendo a explicação. Eu ainda acho que a relevância do Pet nas passagens dele era maior do que a relevância. Não que o Arrascaeta não tenha relevância, e essa comparação parece pesada nesse sentido. É como se esse Flamengo tivesse no entorno do Arrascaeta gente que acaba atraindo mais protagonismo do que ele próprio. Eu acho o Arrascaeta um jogadorzaço, mas se tivesse que ficar com um, pelo quão emblemático pelo momento decisivo ter sido dos pés dele, a gente está vendo um deles, né, esse momento fantástico, os gols olímpicos, quem não se lembra na campanha de 2009, eu acho o Pet mais emblemático, até porque não era um super Flamengo, era um Flamengo de massa, obviamente, mas não era um Flamengo estruturado para dominar o futebol ou para buscar esse domínio, como é o Flamengo dos últimos anos, né? O Arrascaeta vive uma fase esplendorosa do ponto de vista de clube. O Pet não viveu isso. O título de 2009 é quase uma aberração, né? Para o que era o planejamento, para o que foi a sequência do Flamengo na temporada, dentro do Brasileiro, e a forma como tudo aconteceu na reta final, uma arrancada fantástica. Eu fico com o Pet, mas sem um pingo de desmerecimento ao que é essa trajetória que o Arrascaeta escreve no Fla. E que não acabou, né? Então ainda pode encorpar e bastante, né, o número de títulos nos próximos anos. Gostei muito da tua explicação, Rafa. E pego carona também, porque não tem como eu não me posicionar aqui, porque o Caê disse que vai ser o último, né? Então eu tenho que falar também. Exatamente. Pô, o Pet... Mas aqui, ó, antes de você, então, a gente tem que já decidir quem que seria o voto de Minerva, que pode ser que dê empate, né? O Sardinha? Pode ser o Sardinha, o nosso diretor que fica no meu ponto eletrônico. Agora ele tá bem quietinho. Ô, Sardinha, você tá me escutando? Tá mudo. Fugir. Olha, não, ele me responde, tô mudo. Me respondeu porque não tá mudo, né? Mas ele vai só se manifestar no momento certo. Ele não fala muito, não é muito de falar no ponto eletrônico, só quando é para puxar a orelha ou também para criar essas brincadeiras que vocês armam aí nos bastidores. Aí ele serve para isso, né? Esse ponto eletrônico serve para isso. Mas, Caê, eu vou aproveitar que o Rafa falou e eu também concordo com o Rafa. Acho que são momentos totalmente diferentes. O Pet foi muito emblemático para o momento que ele estava no Flamengo e não era um Flamengo super campeão com tantas estrelas para dividir esse protagonismo com o Pet. Bem diferente do Flamengo de 2019 que a gente viu em campo e que tem o Arrascaeta até hoje também como uma das principais peças do elenco. Mas é totalmente diferente. É complicado a gente comparar duas épocas tão distintas, mas tão importantes. Se a gente falar de títulos, o Flamengo de agora, do Arrascaeta, então o Arrascaeta acaba pendendo mais para o lado dele. Se a gente falar de importância, os dois ficam equilibrados. Mas se a gente falar de história de Flamengo, na minha opinião, aí eu fico com o Petkovic. Agora sou eu? Último, né? Não, então, meu voto até, a gente trouxe esse debate também no podcast hoje, meu voto é pro Arrascaeta, não só como maior gringo da história do Flamengo, como um dos maiores que já passou pelo Brasil, que ele tem feito no período que ele está aqui é algo gigantesco. Ele é bicampeão da Copa do Brasil, ele é bicampeão brasileiro, ele é campeão da Libertadores, ele é campeão da Supercopa, ele é campeão da Recopa, com gols nas duas finais de Copa do Brasil, sendo decisivo na final da Libertadores, roubando bola e dando assistência, sendo, na opinião minha e do Mansur, até trouxemos isso mais cedo também, o craque do último Brasileirão, sendo muito importante. Então, assim, eu acho que falta ele marketing, falta ele querer se vender mais, mas é uma coisa que nitidamente ele não quer. A tão famosa frase do Thiago Neves de que ele é tímido, não é uma timidez no sentido de não curtir os momentos ali com os amigos, mas ele não faz questão de se vender. Então, acho que isso falta a ele, mas me impressiona muito a capacidade que ele tem de decidir jogos de maneira muito simples, seja dando assistência ou marcando gols. Pet foi gigantesco, jamais vou querer diminuir o Pet na história do Flamengo. É um debate muito legal de ser feito, que traz muitos argumentos de um lado e de outro. Esse argumento, por sinal, de que o Pet jogou em times
que não tinham tantas estrelas. Não é bem assim, jogou com o Júlio César, com o Juan, com o Léo Moura, com o Maldonado, com o Adriano, com o Alex, com o Denilson, com o Edilson, em épocas diferentes. Então, assim, teve também seus grandes times que não deram certo, e aí por N motivos, mas acho que são dois grandíssimos estrangeiros na história do Flamengo, mas meu voto é do Uruguai, porque eu sou muito fã de Arrascaeta. Somos fãs, né? Tem como não ser fã do Arrascaeta? Agora, vou dizer uma coisa. Demais. Fala, Mansur. Vou dizer uma coisa para ser bem honesto. A argumentação do Rafa me fez balançar aqui na minha convicção, porque quando você se detém sobre o campeonato de 2009, o Campeonato Brasileiro, você olha para um time que tinha, em tese, ele é montado com toda a receita para não funcionar. E aí você tem uma sucessão de lances meio que tirados da cartola do Pet, que acabam sendo muito fundamentais. E aí dá a ele uma representatividade naquele título, ainda mais se você pensar que nas últimas rodadas, especificamente num recorte pequeno das últimas rodadas, o Adriano chega em condições ruins, inclusive físicas, naquela campanha. E aí o Pet faz uma diferença com lances. Ele não era, evidentemente, um jogador naquele momento para te dar uma participação de 90 minutos de produção, mas em lances pontuais e decisivos ele é enorme naquela reta final. Então, estamos 2-2. Na hashtag Troca de Passes, algumas pessoas já estão se manifestando também. O Marco Carvalho diz que o voto de Minerva, inclusive, tem que ser aqui da hashtag do programa no Twitter. Mas a gente já elegeu o Sardinha, nosso diretor, para votar. Não vai escapar não, Sardinha, mas eu vou dar moral também para quem mandou mensagem aqui. O Claudelino Antunes colocou: eu escolho o Pet simplesmente porque ele foi destaque num Flamengo bem diferente de hoje. Já o Valdo Moraes colocou assim pra gente: de Pet e Arrasca, história e tempos diferentes. E arrisco dizer que hoje Arrasca tem mais qualidade ao seu redor, então fica mais fácil, embora ele jogue muito também. Não resolveu nada, né? Um Pet e o outro Arrascaeta. Então, Sardinha, não tem jeito, você vai ter que votar. Fala aqui no ponto eletrônico rápido. Ah, tá. Ele falou, é o Pet mesmo, porque senão o Pet vai me ligar e aí vai dar bronca, vai reclamar, não vai querer mais fazer o troca de passes e a gente jamais gostaria que isso acontecesse. Então, Pet, você venceu, tá? Eu fico indignado com um voto desse. Como assim fica indignado com um voto desse? Tô puxando já pro Big Brother, já, porque tá com o negócio de paredão rolando, só pra fazer a brincadeira. Entendi. Caio Mota, foi muito bom ter você aqui na nossa resenha. Apareça mais vezes, como sempre, só que sem essa sirene, por favor. Que olha só o que causou essa sirene. Mas foi bom o debate, foi boa a resenha. Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aí. Grande abraço. Um beijo, até a próxima.